Hello Crazy People, eu sou Geraldo Atherton, canal Aeromotocar. Bom pessoal, como vocês viram num vídeo anterior, eu tomei a segunda dose da vacina, no caso, a Coronavac. E agora, o que acontece? Vem comigo nesse vídeo. Você está no Aeromotocar, o seu canal de variedades. Muita gente está se perguntando o que vai mudar em sua vida depois da vacina. Vamos lá. Vou te dizer primeiro o que acontece depois de você ter feito as 2 doses da vacina, seja ela qual for, Coronavac ou AstraZeneca Oxford. De acordo com os dados apresentados pelos fabricantes às agências reguladoras de saúde, você atinge a proteção desejada cerca de 15 dias depois de ter feito a segunda e última dose da vacina. A partir disso, o risco de ter Covid se reduz entre 50% e 70%. E, por sua vez, o risco de ter doença grave, com possibilidade de evoluir para óbito, se reduz para algo entre 20% de risco a risco zerado, a ser conferido. Se a proteção da vacina com relação à infecção é de 50%, você ainda pode ter a doença e também transmitir. Existe uma dúvida se as pessoas vacinadas transmitem uma doença com menor carga viral, o que é provável, mas ainda não definido. Vamos analisar agora alguns cenários possíveis após a sua vacinação. Se você vai conviver com outra pessoa que ainda não está vacinada, lembre-se que você pode transmitir a doença para ela. Se for uma transmissão com menor carga viral, menor o risco para outra pessoa. Mas isso, como disse, é ainda uma suposição. E isso pode mudar de figura se a pessoa não vacinada pertencer a algum grupo de risco, como, por exemplo, idosos, grávidas, diabéticos, obesos, crianças menores de 2 anos, etc. E se a outra pessoa com quem você encontrar também estiver vacinada? A possibilidade de transmissão ainda existe, mas os riscos envolvidos são bem menores. Por isso, quanto mais gente vacinada, menores os riscos de doença, de quadros graves e óbitos. É o caminho da imunidade coletiva. Agora pense no inverso. Os riscos em relação a você, ainda que vacinado, ainda que com risco reduzido, se você convive com pessoas não vacinadas e se eventualmente essas pessoas estiverem contagiantes, você ainda tem risco de se contaminar. O seu risco de doença grave é muito reduzido, mas não é zero. Isso significa então que a vacina não muda nada? Claro que muda. E a primeira mudança vai ser nas taxas de hospitalização e óbitos nos grupos de maior risco, que estão sendo vacinados primeiramente. Começa a reduzir a pressão sobre o sistema de saúde, atualmente em alto grau de estresse. É a redução de risco coletivo. E do ponto de vista individual, muda? Também muda, e muito. Mas tudo é uma questão de entender riscos e saber quais você considera como aceitáveis para você e os que te cercam, e para a coletividade. E quando você que foi vacinado vai poder ficar com baixo risco sem máscaras com outras pessoas? Quando você estiver em ambientes bem ventilados e pouco aglomerados, onde todos estejam vacinados ou já tenham seguramente tido a doença. Em um almoço de família, por exemplo, avalie quantos participantes já estão nessa situação, quantos estão em grupo de risco, quanto tempo vai durar esse almoço, em que ambiente ele vai ser feito. Aí você decide. Mas lembre-se que, se bem usadas, as máscaras oferecem uma proteção em torno de 80% com relação à infecção. Em função do que foi dito, considere que máscaras ainda permanecerão por um bom tempo, mesmo entre os já vacinados, como mais uma camada de proteção, visto que estamos ainda em um período de alta transmissibilidade da doença. Obrigado.